Eu me chamo Roberto, tenho 49 anos e rodo essas estradas desde os 19. Conheço cada curva da BR-282 como as linhas da palma da minha mão. Mas naquela noite, naquela maldita noite, fui por um caminho que não devia. Era junho de 2009. Uma frente fria avançava pelo interior de Santa Catarina. Eu vinha carregado com uma carga de cerâmica saindo de Lages com destino a Chapecó. Saí tarde do último posto de abastecimento, depois de tomar um café forte e conversar com o Murilo, um velho conhecido de estrada. Foi ele quem me alertou. Robertão, na altura do quilômetro 140 tá tudo parado. Um tombamento, vai perder 3 horas no mínimo. Tem um atalho antigo usado por pessoal de roça. Dá uma volta por trás e cai direto no quilômetro 360. Murilo sempre foi confiável e o tempo apertava. O fiscal da transportadora era linha dura. Qualquer atraso, multa no bolso. Então decidi pegar o tal desvio. Só uma estradinha rural, pensei. Logo volto para a pista principal. A entrada do desvio era estreita, sem sinalização. A estrada de terra parecia pouco usada, com vegetação lambendo os retrovisores do caminhão. Uma névoa baixa cobria o chão, como se a estrada estivesse afundando em fumaça. O rádio começou a chiar e logo perdeu o sinal. Continuei dirigindo devagar, os faróis cortando a bruma. Nenhuma casa, nenhum outro veículo. Apenas aquele silêncio que não parece natural. E o que mais me incomodava era que a estrada não acabava. Já haviam se passado 40 minutos e nada do retorno para a BR. Foi quando vi a placa. Hotel Recanto das Araucárias, 400 metros. Era um letreiro de ferro retorcido, pendurado num poste antigo de madeira. Por algum motivo, senti alívio. Um hotel significava gente, luz, alguma orientação. Eu estava cansado, com dor no pescoço e os olhos ardendo. Pensei em descansar por umas 2 horas. Só o suficiente para clarear o céu e eu retomar a viagem. O hotel surgiu logo à frente. Um casarão antigo de 2 andares, de madeira escura e varanda ampla. Tinha aquele estilo colonial meio torto, como se tivesse afundado num dos lados. Nenhum carro no estacionamento, mas as luzes da recepção estavam acesas. Estacionei o caminhão ao lado do prédio. Antes mesmo de desligar o motor, senti um frio estranho. Não o frio da serra, mas um frio que vinha de dentro da cabine. Como se algo ali tivesse mudado a temperatura ao meu redor. Engoli seco, peguei meu casaco e desci. A porta da recepção se abriu antes que eu tocasse nela. Lá dentro, uma mulher de cabelo branco e coque alto me aguardava atrás de um balcão antigo. Usava um vestido cinza escuro. Parecia uma daquelas professoras de colégio antigo. Não sorriu. Apenas me olhou e disse: "Boa noite, Sr. Roberto. Temos um quarto disponível." Fiquei paralisado por um segundo. "Como sabe meu nome?" Ela não respondeu. Apenas empurrou o livro de registros na minha direção. A página estava em branco. Peguei a caneta, hesitante, e assinei. A tinta demorou a sair. A folha parecia úmida. Ela me entregou uma chave com o número 7 preso a um chaveiro de couro já rachado. Indicou com o queixo a escada que levava ao 2º andar. Segunda porta à direita. Bom descanso. Subi. A madeira rangia sob meus pés, como se estivesse suspirando. O corredor era longo, revestido com um carpete vermelho manchado e cheirava a mofo antigo, mas havia algo além do mofo, um cheiro metálico. Não soube identificar. O quarto 7 estava lá, fechado, mas a maçaneta parecia ter sido usada recentemente. Entrei. Era um quarto modesto. Cama de madeira, cortinas pesadas, um criado mudo e uma televisão de tubo em cima de um suporte giratório. A janela dava para um bosque escuro, onde nenhuma luz da estrada era visível. Isso me incomodou. Fechei a porta, me joguei na cama e encostei os olhos, sem nem tirar a bota. Era para ser só um cochilo antes de voltar para a BR. Mas quando acordei, já não era a mesma noite.
Eu juro que dormi apenas uns minutos. Fechei os olhos por volta das 2 da manhã, mas quando despertei, o relógio da parede do quarto marcava 5h17. A luz do abajur estava acesa, eu tinha certeza de que a deixei apagada. A televisão, desligada quando entrei, agora emitia uma tela azul com um zumbido agudo que me deixou zonzo por alguns segundos. A névoa do lado de fora parecia ainda mais densa. Levantei devagar, com os ossos estalando. Senti o cheiro de madeira úmida, como se algo estivesse apodrecendo atrás das paredes. Fui até o banheiro. O espelho estava completamente embaçado. Tentei limpar com a mão, mas uma mancha oval permaneceu, como a marca de um rosto colado ali, por dentro do vidro. Voltei para o quarto e notei algo ainda mais estranho. Minha mala estava aberta. Eu tenho o hábito de trancar os zíperes com lacre de plástico. Não estava mais lá. As roupas haviam sido remexidas. Minha carteira permanecia intacta, mas o crucifixo pequeno que eu guardava dentro do bolso lateral tinha sumido. Desci para a recepção. Ou melhor, tentei descer. A escada parecia maior. Os degraus rangiam com mais violência e a luz da recepção piscava como se houvesse uma interferência elétrica. A senhora da noite anterior não estava mais lá. No lugar dela, o saguão estava completamente vazio. Fui até a porta principal e tentei empurrá-la. Trancada. Rodei a maçaneta. Nada. Nenhum tranco. Era como se a porta fosse parte da parede, sem mecanismo algum, nem buraco da fechadura. Voltei para o balcão. O livro de registros onde eu havia escrito meu nome agora estava fechado. Quando o abri, a página estava limpa. Nenhuma assinatura, nenhuma marca da minha passagem por ali. Tem alguém aí? Gritei. Minha voz soou abafada, como se as paredes estivessem cobertas de algodão. Mas então ouvi um som, um tic-tac seco, ritmado. Olhei para o relógio da recepção. Parado. Marcava 3h33. Congelado naquele instante. Ouvi passos no andar de cima. Subi de volta com mais pressa desta vez. Cheguei ao corredor e vi a porta de um dos quartos, número 5, entreaberta. Um som de choro vinha lá de dentro. Não o choro de desespero, mas de lamento profundo, como se algo estivesse sendo velado por dentro. Não consegui me obrigar a entrar. Em vez disso, voltei ao meu quarto. E quando fechei a porta atrás de mim, notei a chave que eu havia deixado na mesa agora estava dentro da fechadura por fora, como se alguém tivesse trancado comigo dentro. Tentei ligar meu celular, sem sinal, sem bateria. Eu juro por Deus que deixei carregando. Sentei-me na beirada da cama tentando entender o que estava acontecendo. Talvez fosse cansaço extremo. Talvez eu tivesse sonhado com tudo isso. Mas tudo era tão vívido, tão material. A televisão ligou sozinha novamente. Desta vez, não era tela azul. Havia uma imagem granulada de um corredor. Um corredor idêntico ao do hotel, mas filmado de cima, como por uma câmera de segurança. A imagem tremia, como se algo estivesse se aproximando da lente. Eu me levantei lentamente e me aproximei. Na tela, a figura apareceu. Um homem de costas. Usava roupas de caminhoneiro, jeans, jaqueta escura, boné. Ele andava lentamente pelo corredor, parando diante da porta número 7. A câmera se aproximou dele. E nesse momento, ele se virou para a lente. E era eu, com o rosto mais velho, olhos fundos e um leve sorriso. Desliguei a TV num pulo e arranquei o cabo da tomada. Quando me virei, o quarto estava mais escuro. A janela agora estava trancada com pregos por dentro. E no canto, sobre o criado mudo, estava o crucifixo que havia sumido da mala. Mas não estava como antes. Estava torto, com o Cristo de cabeça para baixo. Não sei quanto tempo fiquei sentado ali, encarando aquele crucifixo de cabeça para baixo. Ele parecia zombar de mim. Toquei na cruz, apenas com a ponta dos dedos, e senti algo frio demais para ser madeira. Um calafrio me percorreu a espinha,
como se tivesse tocado numa peça de metal recém-saída de um túmulo. Foi quando as batidas começaram. Toque, 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 vindas do andar de cima. 3 pancadas lentas, espaçadas, como alguém pedindo ajuda ou chamando. Tentei ignorar, mas o som repetiu. E de novo, e mais forte. Abri a porta, mesmo com a chave ainda do lado de fora. O corredor estava mais escuro do que antes, como se as lâmpadas estivessem perdendo a vontade de funcionar. Subi os últimos degraus para o sótão, onde nunca havia estado. As batidas agora pareciam vir do teto, mas o mais estranho era que a cada passo meu o chão rangia, mas havia um segundo ranger, como se alguém andasse atrás de mim, imitando meus movimentos com uma fração de atraso. Cheguei ao fim do corredor e parei diante de uma porta de madeira mais gasta, com pintura descascada. Nela havia uma plaquinha de metal, reservado. Encostei o ouvido. Silêncio absoluto. Então, uma voz baixa, rouca, masculina sussurrou. Não desce para o porão. Dei um pulo para trás. A voz tinha vindo de dentro do quarto. A maçaneta girou sozinha e a porta se abriu lentamente. Lá dentro, o quarto estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas por uma vela sobre uma mesa. Sentado ao lado dela estava um homem idoso, de barba branca, vestindo uma camisa xadrez desbotada. Tinha os olhos vermelhos de choro e parecia não dormir há dias. Você também ouviu, né? Ele perguntou, sem me encarar. Ouviu o quê? O chamado. Eles sempre chamam os motoristas, os que estão perdidos, aqueles que não são chorados por ninguém. Ele olhou direto para mim. Que dia é hoje? 5 de junho, eu acho. Ele franziu a testa, puxou um caderninho velho do bolso e rabiscou com um toco de lápis. Não faz sentido. Eu entrei aqui em 1992. Era setembro. Fiquei paralisado. Desculpa, o quê? Eu entrei nesse hotel depois de um desvio de rota. Disseram que a estrada estava fechada. Eu vi uma placa e pensei que podia descansar só um pouco. E não saiu mais? Ele balançou a cabeça devagar. Tentei, tudo me traz de volta. Cada saída leva a um novo corredor. Cada janela mostra o mesmo bosque. E o porão... Ah, o porão. A vela piscou e o ar pareceu pesar de repente. Eu ouvi você descendo ontem à noite, ele disse. Mas você ainda não foi lá. Não vá. Voltei para o corredor. Meus pés não pareciam mais tocar o chão com firmeza. Como se eu estivesse flutuando. Ou como se o carpete tivesse se tornado espesso demais, como areia movediça. Foi aí que vi as fotos. Quadros antigos pendurados nas paredes. Retratos em preto e branco, a maioria mostrando viajantes, homens, mulheres, todos parados diante da fachada do hotel. Uns sorrindo, outros sérios, mas todos desconectados. Como se estivessem ali por acidente. E então vi um caminhão. Na foto, ele estava estacionado ao lado do hotel, mesmo ângulo do meu, mesmo modelo, mesmo detalhe no para-choque dianteiro, um arranhado em forma de meia-lua que eu conhecia bem. O sangue me gelou. A próxima foto era minha, ou de alguém idêntico a mim, um homem mais velho, mas com meu mesmo boné, mesmo olhar, mesma cicatriz na sobrancelha. No fundo da imagem, a janela do quarto 7 estava aberta. E alguém, uma silhueta escura, observava da cortina. Continuei andando até o fim do corredor, onde uma porta de ferro enferrujado, trancada com correntes, exalava um fedor pútrido. Havia marcas de unhas do lado de dentro, como se alguém tivesse tentado sair. Uma das correntes estava solta, e o trinco parecia chamar por mim. A chave da porta de ferro estava na estante do corredor, dentro de um pequeno porta-retratos virado para baixo. Era uma chave antiga, de bronze, coberta por uma leve camada de poeira preta, como fuligem. Não sei por que eu a peguei. Só sei que algo me impulsionava. Uma força que não era curiosidade. Era como se eu precisasse ver, como se o hotel exigisse. Introduzi a chave.
A tranca girou com um estalo grave, como ossos se quebrando. A porta rangeu e um bafo quente e podre escapou por entre as frestas, como se o porão respirasse, há muito tempo contido. Desci com cautela. A escada era íngreme, de cimento cru, coberta de limo. A cada degrau, o ar ficava mais espesso, quente, vivido. O som do mundo lá de cima desapareceu completamente. Era como entrar num outro plano, onde até o tempo hesitava em seguir. As paredes do porão estavam cobertas de fotografias pregadas com tachinhas enferrujadas. Algumas antigas, outras recentes. Todas em preto e branco. Em todas, pessoas dormindo, em camas, bancos de praça, poltronas de ônibus. Mas o detalhe era o mesmo. Todas elas tinham, em algum canto do quarto, o crucifixo virado ao contrário. No centro do porão havia uma sala circular com paredes de pedra nua. E ali estavam eles. Homens, parados, de pé, olhos abertos. Não respiravam. Suas peles estavam ressecadas, como papel velho. As roupas de caminhoneiros cobriam corpos imóveis, mas havia um padrão. Todos tinham expressões de leve espanto, como se tivessem visto algo incompreensível, e naquele momento, congelado para sempre. Aproximei-me de um deles, um senhor com bigode ralo, camiseta do Corinthians, relógio barato no pulso. Moço, arrisquei. Nada. Toquei em seu ombro. Estava duro como pedra, frio, mas a pálpebra tremeu, de leve. Me afastei num pulo, o coração martelando. Foi quando ouvi um som atrás de mim, o arrastar de algo pesado no chão. Virei-me devagar e vi uma figura, alta, magra, sem rosto. A pele era acinzentada como carne viva, sem cor. Os braços longos quase tocavam o chão. Ela andava como se flutuasse, mas cada passo soava como pancadas em madeira seca. Uma névoa mais densa se erguia ao redor dela. Roberto, sussurrou, mas a voz não saiu da boca. Saiu de dentro da minha cabeça. Corri. Atravessei o porão, tropeçando nos corpos imóveis. A escada parecia mais longa do que antes, mas subi com tudo. Ao alcançar a porta, ela se fechou sozinha. Travei. Me virei. A figura agora estava parada na base da escada, com um braço estendido, apontando. Para mim? Não. Para atrás de mim. Virei o rosto e quase vomitei. Havia um espelho na parede, um espelho que não estava ali antes, e nele eu me via. Mas não era eu. Era o outro, o da televisão, o da foto, mais velho, mais pálido, com os olhos fundos e um crucifixo preso no pescoço. Mas ao contrário, gritei, joguei o espelho no chão, corri pela escada que enfim cedeu passagem. Atravessei o corredor sem olhar para os lados. As portas batiam sozinhas, as lâmpadas estouravam uma a uma. Cheguei à recepção. A senhora do vestido cinza estava lá, parada, com as mãos cruzadas. Deseja estender sua estadia, senhor Roberto? Não respondi. Corri até a porta. Ela estava aberta. O ar lá fora era gelado. O sol da manhã surgia entre as árvores. Sem olhar para trás, entrei no caminhão. Liguei a ignição. Milagrosamente funcionou de primeira. Olhei para o hotel pelo retrovisor, mas onde antes havia a construção, agora só havia mato e um terreno queimado. Eu dirigi sem pensar, só acelerava. A vegetação corria pelos lados como uma parede viva e a estrada parecia se esticar sem fim. Olhava o tempo todo para os espelhos, esperando ver aquela figura atrás de mim. Mas tudo o que via era poeira e névoa se dissipando. Depois de uns 20 minutos, finalmente reconheci um trecho familiar da BR-282. Um retorno, um caminhão da polícia rodoviária parado com cones na pista. Sinal de que eu havia reencontrado o real. Encostei. Saí cambaleando da cabine, com os olhos ardendo, o corpo suado e a alma, não sei como descrever, rascada talvez. Boa tarde, senhor, disse um agente.
Tudo certo? Tem um hotel ali atrás, no desvio. O Recanto das Araucárias. Um casarão velho. Precisa ver isso. Tem... o quê? Gente presa lá. Gente morta, eu acho. Estão em pé, como bonecos. E tem uma coisa lá embaixo. Uma coisa que me chamou pelo nome. O policial me olhou como quem observa alguém com febre. Senhor, não existe hotel nenhum nesse trecho. Como não? Eu dormi lá essa noite. Tem uma placa enferrujada, uns 400 metros da entrada do desvio. Hotel Recanto das Araucárias. Um casarão de madeira com varanda, 2 andares. Não há nenhum casarão ali, nem hotel, nem casa. Aquele trecho foi fechado nos anos 80. Deslizamento de terra. Nunca reabriram e... Ele fez uma pausa. O senhor disse que entrou no desvio vindo do quilômetro 349? Sim, isso mesmo. Ele franziu o senho. Não existe quilômetro 349 na BR-282. Parei. Como assim? A numeração vai até 347 e depois salta para o 351. Teve um erro de medição antigo, nunca corrigido. Mas comecei a protestar, mas percebi o detalhe. O GPS do meu caminhão marcava a posição como sem localização definida. Nenhum sinal, nenhum mapa. Voltei para o caminhão. No painel onde costumo colar as rotas impressas da transportadora, havia uma folha amassada que eu não lembrava de ter colocado. Peguei. Era uma foto, a mesma do corredor. A minha foto. Só que agora estava diferente. No fundo da imagem, o hotel estava em ruínas. E onde antes havia cortinas, agora só havia buracos negros. E minha expressão havia mudado. O sorriso sumira. Eu olhava diretamente para mim, olhos opacos, como se pedisse ajuda. Aquilo me derrubou. Eu chorei. Liguei para a transportadora, disse que precisei sair da rota. Inventei que peguei dengue, qualquer coisa. Mas desde aquele dia, não voltei a dirigir à noite. E evito aquela região como quem evita cemitério. Algumas semanas depois, numa tentativa de entender, procurei registros do tal hotel. Nada na internet. Mas numa biblioteca de cidade pequena, numa daquelas estantes de jornais antigos, encontrei o recorte que estou mandando junto desta carta. Félix, aqui estava o recorte. Jornal do Oeste, 12 de agosto de 1987. 5 caminhoneiros morrem em incêndio no Hotel Recanto das Araucárias, próximo ao quilômetro 349 da BR-282. A construção de madeira, desativada desde 1985, pegou fogo misteriosamente durante a madrugada. Testemunhas afirmam não ter visto nenhum hóspede entrar ou sair do local em semanas. As causas do incêndio permanecem desconhecidas. Um dos corpos foi encontrado abraçado a um crucifixo virado para baixo. Desde então, tenho pesadelos com corredores que não acabam, com fotos que se movem sozinhas e com versões minhas mais velhas, me observando da janela. Essa carta não é um pedido de ajuda, Sr. Félix. Sei que já passou da hora disso. É só um aviso. Se algum dia alguém te oferecer um atalho em alguma estrada, não aceite. Principalmente se for à noite. Principalmente se houver névoa. E principalmente se houver 1 quilômetro 349. Meu nome é Antônio, sou caminhoneiro desde os 22 anos. Hoje tenho 57 e se estou escrevendo essa carta é porque não consigo mais dormir sem ouvir vozes na minha cabeça. E todas elas vêm da BR-386, mais precisamente de um trecho maldito que nós, os mais antigos, aprendemos a não mencionar com muita leveza. O que vou contar começou no inverno de 2011. Era a madrugada gelada de uma terça-feira. Eu levava uma carga de leite condensado de Lajeado até Passo Fundo, um trecho que já fiz centenas de vezes. Por alguma razão, a rádio estava só chiando aquela noite, então deixei o som desligado. Tudo estava silencioso demais. O tipo de silêncio que estica o tempo e parece engolir os pensamentos.
O caminhão estava leve, pista vazia, céu escuro sem lua. Já era mais de 1 hora da manhã quando alcancei o Calomire 243. Um trecho de descida suave com uma curva longa à direita. Os mais antigos chamavam aquele ponto de Curva do Sussurro. Nunca soube o porquê, até aquela noite. Eu estava em velocidade constante, atento, quando notei um vulto à beira da estrada. À distância, achei que fosse um animal. Mas à medida que me aproximei, vi um homem, parado, alto, magro, vestindo um casaco escuro de capuz, o rosto coberto pela sombra. Estava de pé ao lado de uma cerca caída, levantando uma das mãos com a palma virada para mim. Não fazia sinal de positivo, não acenava, só mostrava a mão, como se me mandasse parar. Pisei no freio instintivamente. Não sei por que fiz isso. Nunca parei para ninguém de madrugada, mas havia algo naquele gesto. Não era pedido, era ordem. O caminhão estancou uns 10 metros à frente dele. O espelho retrovisor não o mostrava. Olhei pelo vidro lateral. Ele estava ali, imóvel. Abri a porta e gritei: "Tá tudo certo, irmão!" Ele não respondeu. Apenas andou até o lado do carona. Subiu devagar, sem pedir. Sentou. Fechou a porta com cuidado. Não olhou para mim. Ficou de cabeça baixa, mãos entrelaçadas no colo. O casaco gotejava como se estivesse molhado, mas a noite estava seca. "Tá indo para onde?" Silêncio. "Tá tudo bem?" Nada. A luz interna da cabine apagou sozinha, e quando tentei ligar o rádio novamente, ele chiava numa frequência irregular. Graves demais, como se alguém respirasse do outro lado. Voltei a acelerar. A estrada parecia mais escura, mais estreita, e a cabine, mesmo com os vidros fechados, ficava cada vez mais fria. Eu tentava manter o foco na pista, mas a presença dele ao lado me pressionava. Tive a impressão de que se eu virasse o rosto, veria algo que minha mente não aguentaria. Mais uns 10 minutos se passaram assim. Nenhuma palavra, nenhum ruído, além do ronco do motor e o assobio do vento entrando por frestas que não existiam. Então olhei, só por um segundo. O banco do carona estava vazio, mas ainda afundado, como se alguém estivesse sentado. E no chão vi marcas, pegadas de barro fresco. Lembrei que aquela estrada era asfaltada. O barro veio de onde? Meu primeiro impulso foi frear. E freiei mesmo. O caminhão deu aquela balançada pesada e quase fui jogado contra o volante. Olhei novamente para o banco do carona. Continuava afundado, como se o peso, ou a memória do peso, ainda estivesse ali. Abri a porta do carona. Nada. Só a noite me encarando. Um campo aberto. Nenhum som de passo, nenhum rastro de respiração. Mas no chão da cabine, os sinais estavam claros. Pegadas de barro, recentes, pingos nas borrachas, marcas na parte de baixo da porta, até respingos no painel. Fechei a porta com força, meu coração disparado. O rádio ligou sozinho. Mas não era música, nem notícia. Era só um som grave, abafado, como alguém respirando com esforço, como se o aparelho tivesse virado uma extensão dos pulmões de outra coisa. O volume ia subindo, subindo, até quase estourar os alto-falantes. Desliguei. Arranquei o fusível da frente. O barulho cessou, mas o chiado permaneceu, agora dentro da minha cabeça. Segui viagem. Por algum motivo, não pensei em parar. Eu só queria sair dali, passar à próxima cidade, ver faróis, gente, qualquer coisa que me lembrasse que o mundo ainda funcionava. Mas o que veio me quebrou de vez. Passei por uma placa, KM 244. Suspirei aliviado. Significava que a curva maldita tinha ficado para trás. 5 minutos depois, nova placa, KM 243. Voltei? Não. Impossível. Mantenho o mesmo trajeto há décadas. Sei de cor o tempo entre cada marco da estrada. Talvez a sinalização estivesse errada. Acontece. Mais 5 minutos. Placa à frente.
KM 244. E então, pouco depois, KM 243. De novo, reduzi. Os faróis iluminavam agora uma cena idêntica à que já tinha visto antes. A curva longa, a cerca caída, uma árvore com galhos secos cruzando o barranco. E então, o vulto. Ele de novo. Mesmo homem, mesmo gesto, mesma posição. Era como uma fita que se rebobinava. Dessa vez não parei, pisei fundo, passei por ele a toda velocidade. Mas quando olhei pelo retrovisor, ele já não estava mais lá. Entende o que estou dizendo, Sr. Félix? Não era um homem, era um marco, um gatilho, um ciclo. Olhei para o banco do carona. Desta vez, ele não estava afundado. Mas havia algo no banco, um boné surrado, desses de brinde de posto antigo. Bordado na frente, em letras brancas, Rei da Estrada, 1987. Comecei a tremer. Em 87, um caminhoneiro chamado Darcy sumiu naquele trecho. Lembro bem, eu era novo na profissão. O caminhão dele foi encontrado sem carga, portas abertas, motor desligado. Nunca encontraram o corpo. Diziam que ele saiu a pé em busca de ajuda. Outros juravam que ele pegou carona com ele mesmo. Olhei para o horizonte. Era o mesmo trecho de antes. As mesmas árvores, as mesmas placas. Tudo igual. Como um velho cenário de teatro sendo remontado para o próximo ato. Mas havia uma coisa diferente. Na próxima placa de sinalização, suja de barro seco, alguém havia escrito com os dedos, volte. Quando li aquilo, volte, senti o estômago virar. Aquilo não era brincadeira. Alguém ou algo sabia que eu estava preso e estava tentando me avisar ou me controlar. Não sei o que é pior. Tentei dar meia volta, mas as margens da estrada eram estreitas e a manobra era perigosa. Decidi seguir mais alguns quilômetros até um recuo, virar com segurança. Mas cada metro parecia se esticar. A neblina começou a surgir do nada, grossa, pesada, como se alguém a tivesse derramado pela estrada, como leite fervido. Os faróis do caminhão já não alcançavam 5 metros à frente. Eu dirigia devagar, guiando-me por instinto. Foi quando vi as luzes vindo no sentido contrário. Primeiro, 2 faróis altos, depois mais 2, e mais 2. O estranho é que estavam enfileirados, perfeitamente alinhados, como se vários veículos viessem atrás um do outro, mas todos com o mesmo ritmo. Mesma distância, mesma velocidade, sem ultrapassagens, sem buzinas. Parei no acostamento, faróis desligados, coração no pescoço. O primeiro caminhão passou, igual ao meu. Mesmo modelo, mesmo desgaste nas rodas dianteiras, mesma pintura descascada na lateral. Mas estava vazio. Ninguém dirigia. O segundo, igual. O terceiro, tinha o meu adesivo colado no retrovisor interno. O quarto, esse eu reconheci, era do Fabiano. Um parceiro antigo, sumido desde 2005. Desapareceu perto de Iraí. A polícia nunca encontrou nada. E lá estava o caminhão dele, passando lentamente por mim, com os faróis acesos. Sem motorista. Tentei abrir a porta e sair, mas ela não abria mais. Como se tivesse travado do lado de dentro. E foi nesse momento que vi. Meu caminhão vinha vindo na direção contrária. Não um igual ao meu. O meu, mesmo arranhão no para-choque, mesmo amassado na grade do radiador, mesmo barulho falhado no pisca do lado direito. Mas com uma diferença. Eu estava dirigindo. Quer dizer, uma versão de mim. Mesmo boné, mesmo casaco, mesmo olhar. Só que o rosto parecia mais magro, a pele acinzentada, como se o tempo tivesse passado de um jeito errado sobre aquela versão minha. Fiquei paralisado. Quando nossos caminhões se cruzaram, ele, o outro eu, virou a cabeça e olhou direto para mim e sorriu. Um sorriso longo, dolorido, como quem já sabe tudo o que vai acontecer. No vidro embaçado do para-brisa dele, apareceu uma palavra escrita com o dedo. Volte. Mas era tarde. Assim que meu caminhão passou, a estrada desapareceu.
A neblina se adensou tanto que parecia sólida. Tudo sumiu. As árvores, os postes, as placas. Era como estar flutuando no nada. O motor morreu. O rádio ligou sozinho de novo. Mas dessa vez, não era chiado. Era uma gravação antiga. Um homem tossindo, respirando com dificuldade. E depois, uma frase. Eu ainda tô rodando, Antônio. A estrada nunca acaba. A gente só muda de marcha. A voz era do Darcy, o caminhoneiro desaparecido em 87. Tentei dar partida. Nada. O motor apenas tossia, como se tivesse afogado, mas o cheiro de diesel nem chegava. O silêncio da estrada me envolveu de novo, só que agora era diferente. Antes era o silêncio da madrugada. Agora era o silêncio de um lugar sem tempo. Saí da cabine. Os faróis estavam apagados, embora eu não os tivesse desligado. Atrás de mim, um breu absoluto. À frente, apenas uma fina linha vermelha no horizonte, como o rastro de lanternas de freio. Ou olhos. Fui caminhando com passos lentos, sentindo o asfalto sob as solas e uma leve vibração no ar, como se o mundo tivesse parado de girar. Após uns 20 minutos, ou horas, não sei dizer, comecei a ver melhor as luzes vermelhas. Eram lanternas de caminhões. Dezenas, talvez mais de 100, todos parados, perfeitamente alinhados, ocupando uma única pista, um atrás do outro, motores ligados, escapamentos soltando aquele sopro cíclico, abafado. Mas nenhum motorista à vista. Passei ao lado do primeiro. Um Volvo branco, sem placa. No banco do carona, um sanduíche mordido, gelado, como se alguém tivesse desaparecido no meio da mordida. No segundo, um Scania verde musgo com a porta entreaberta e a luz interna acesa. Havia um crucifixo pendurado no retrovisor. Ele balançava sozinho, mas não havia vento, nenhum. No terceiro, reconheci o cheiro. Era graxa e sabonete barato, uma mistura que só o Zé das Estivas tinha. Ele desapareceu em 2010, depois de uma entrega no Paraná. Juraram que ele fugiu por causa de dívida. Mas ali estava o caminhão dele, parado, ligado, vazio. Continuei passando caminhão por caminhão. Alguns estavam trancados, outros com o rádio ligado em estações mortas. Mas todos eles tinham algo em comum. O retrovisor interno virado para o banco do motorista. Como se o último reflexo de cada homem tivesse sido registrado. Até que cheguei ao último. E nesse era o meu caminhão. O mesmo em que eu estava minutos atrás, ou dias, já não sei. As luzes estavam acesas, o motor ligado, as portas fechadas, mas o retrovisor me mostrava algo que fez meu sangue gelar. Eu estava no banco do motorista, mas dormindo, com a cabeça encostada no vidro. Como alguém exausto depois de horas na estrada. Cheguei perto, devagar. Olhei com atenção. O homem no banco, aquele eu, respirava devagar. As mãos ainda no volante. Havia uma mancha no ombro esquerdo da camisa. Uma mancha escura, pulsante. Toquei no vidro. Na mesma hora ele, o outro eu, abriu os olhos e sorriu. De novo aquele sorriso, que não era feliz. Era de resignação, como quem já perdeu há muito tempo. Bati na porta. Nada. Bati de novo. Então senti uma mão tocar meu ombro. Não devagar, nem agressiva, apenas firme. Uma presença, uma lembrança, uma convocação. Não tive coragem de me virar. E mesmo assim, ouvi a voz. Tá na tua hora de seguir, Antônio. Todo mundo tem sua vez na curva. A mão desapareceu. Quando virei, não havia ninguém, mas a estrada agora estava diferente. Um novo trecho se abria, iluminado por faróis que não vinham de lugar algum, como se o asfalto estivesse sendo costurado no ar só para mim. E no fim da estrada, o vulto, o mesmo de antes, me esperando. Não sei se fui eu que andei ou se a estrada veio até mim. Só sei que, quando me dei por conta, já estava caminhando de novo, os pés movendo-se por vontade própria, como se alguma marcha invisível me empurrasse adiante. O vulto continuava ali, parado no fim da estrada.
Não se mexia, só me esperava. E então ele apontou. Com o braço comprido e firme, apontou para o acostamento. Olhei naquela direção e vi algo que me paralisou. Um corpo. Jogando no mato, ao lado de um pneu furado, estava eu mesmo. Meu corpo. Mesma roupa, mesmo boné. A testa rachada. Os olhos semicerrados. A boca entreaberta, como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Corri até lá. Me ajoelhei. Toquei o peito. Gelado. Mas ao invés de pânico, senti alívio. Como se finalmente aquilo fizesse sentido. Como se toda aquela confusão, os ciclos, as cópias, os fantasmas, os sussurros no rádio, fossem só ecos do momento da minha morte. A repetição do impacto. A estrada me prendendo numa espécie de replay espiritual. Uma armadilha. Ou um julgamento. O vulto continuava me olhando. E então, sem aviso, andou até o meu caminhão. Abriu a porta com facilidade e entrou. O motor desligou na mesma hora. A luz interna se apagou. E o silêncio voltou. Não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhado ao lado do meu próprio corpo. Mas eventualmente levantei, olhei ao redor e percebi. Tudo tinha sumido. Os outros caminhões, as luzes vermelhas, a neblina. A estrada estava vazia. Apenas eu, o meu caminhão e o vulto lá dentro. Fui até a cabine. A porta estava entreaberta. Olhei para dentro, estava vazia. Subi. O painel se acendeu sozinho. O rádio chiou. Depois uma faixa começou a tocar. Uma canção antiga, sertaneja, daquelas que tocavam nas AM dos anos 90. E no meio da música, ouvi algo. Uma voz. Segue, Antônio. Tem mais curva pela frente. Mas agora tu sabe o caminho. E então entendi. Não era um fim. Era a estrada final. Aquela que a gente só pega uma vez. Engatei a primeira. Comecei a andar. A paisagem ao redor começou a mudar. Árvores que nunca vi. Céu sem estrelas. A estrada se tornava mais larga, mas sem faixas, sem sinalização. E mesmo assim, eu sabia exatamente por onde ir. Continuei dirigindo, sem GPS, sem relógio, sem medo, mas com a certeza de que alguém ainda me ouvia no rádio. Se você está lendo isso, é porque encontrei um jeito de enviar. Ou talvez não. Talvez essa carta nunca chegue. Talvez nem eu mesmo tenha saído daquilo. Só espero que alguém leia, que alguém acredite, porque foi real. Me chamo Augusto. Caminhoneiro há mais de 20 anos. Nunca fui de me impressionar com histórias de assombração ou essas lendas de beira de estrada que o povo inventa para dar emoção nas paradas de posto. Já vi muita coisa estranha, sim. Gente dormindo em pé no banheiro, motoristas que juram ter visto fantasmas pedindo carona, luzes no mato. Mas nunca me ocorreu que um simples pneu murcho pudesse me arrastar para aquilo. Era uma terça-feira. Devia ser perto das 2 da manhã. Eu vinha descendo a BR-386, sentido Porto Alegre. Tinha entregado carga em Frederico Westphalen e pegado estrada direto, só parando para abastecer e pegar um café. Tava tudo tranquilo, tirando um chiado estranho que começou no rádio. Pensei que fosse interferência de algum sinal, mas a frequência era limpa. Mesmo com o som desligado, o chiado continuava. Não saía das caixas de som, saía do caminhão. Foi quando notei o pneu traseiro do lado esquerdo balançando um pouco mais do que devia. Parei no acostamento, desci com a lanterna e não vi nada de errado, mas a borracha estava quente demais. Quente de um jeito que não era normal. Resolvi rodar mais um pouco e parar na próxima borracharia que visse aberta. Foi aí que a coisa começou a ficar errada. O GPS travou. A tela congelou no ponto onde eu estava e não atualizava. Desliguei e liguei de novo. Nada. Comecei a ver placas velhas na estrada, daquelas azuis desbotadas, e por algum motivo me senti observado, como se alguém estivesse me acompanhando desde que saí do último posto.
Uns 15 minutos depois, avistei a borracharia. Tinha um letreiro meio apagado, escrito Borracharia do Gaúcho, com luz de neon vermelha tremeluzente. Achei estranho um lugar daquele tipo estar aberto tão tarde, mas era minha única opção. Parei o caminhão do lado, desliguei o motor e o rádio chiou de novo, mais alto, como um grito abafado. Desci e fui até a portinha lateral. O lugar parecia congelado no tempo. A bomba de ar enferrujada, os cartazes nas paredes com calendários de 2004 e uma caixa de ferramentas aberta, cheia de graxa velha. Chamei alto. Tem alguém aí? Um homem saiu de trás da oficina. Usava macacão azul manchado de óleo, botas pesadas e um boné desbotado. A barba era rala e o rosto difícil de explicar. Não era deformado, mas era como se faltasse algo, como se o rosto não tivesse sombra. Boa noite, irmão, ele disse, com a voz arrastada demais, como quem aprendeu a falar repetindo palavras decoradas. Teu pneu não tá certo. Eu não tinha falado nada ainda. Como sabe? Ele riu. Um riso curto e seco. Eu escuto a estrada, e a estrada te trouxe até aqui. Fiquei em silêncio por um tempo. Aquilo me deu um arrepio gelado na espinha, mas tentei manter a calma. Pode dar uma olhada então? Tá esquentando sem motivo. Ele assentiu, virou-se e desapareceu para dentro da garagem, acenando para que eu o seguisse. Por dentro, o lugar era ainda mais velho, pneus empilhados até o teto, muitos deles carcomidos. No rádio em cima do balcão, uma música de sanfona tocava baixinho, com distorção. Mas não era só distorcida, era invertida, como se alguém tivesse rebobinado uma fita ao contrário. O homem apontou para uma cadeira enferrujada. Pode esperar aí, vai demorar um pouco. O tempo aqui não anda como na estrada. Não entendi. E naquele instante, o som do rádio mudou. Uma voz começou a sussurrar palavras que eu não conseguia entender, língua nenhuma que eu conhecesse. Tentei me levantar, mas minhas pernas estavam pesadas. A sensação era como se o chão me sugasse lentamente. Que merda é essa? Murmurei. O borracheiro parou de mexer nas ferramentas e me encarou. Seus olhos não refletiam nada, nem luz, nem minha imagem. Eram 2 buracos negros. Agora que entrou, ele disse, a estrada não vai te deixar sair tão fácil. Acordei com um pulo. Não sei quanto tempo tinha passado. Estava sentado na mesma cadeira enferrujada, mas agora a oficina estava completamente escura. Só a luz pálida de um poste do lado de fora atravessava a veneziana, riscando o chão como uma navalha. A chuva caía forte lá fora. Não era garoa, era pancada. De fazer o telhado ranger, o rádio estava mudo. O borracheiro não estava mais ali. Levantei meio tonto. Senti cheiro de terra molhada misturado com algo metálico, tipo sangue velho. Fui até a porta da frente da borracharia e abri devagar. O som da chuva invadiu como uma explosão abafada. Caminhei rápido até o caminhão. O pneu ainda estava do mesmo jeito, nem parecia que alguém tinha tocado nele. Subi na cabine, bati a porta, girei a chave. Nada. Tentei de novo. O motor fazia um barulho estranho, como se estivesse afogado, engasgando, resistindo a ligar. O rádio acendeu sozinho, sem que eu encostasse em nada, e tocou uma gravação da minha própria voz dizendo: "Você não devia ter parado." Joguei o corpo para trás, surpreso, olhando em volta como se alguém pudesse estar escondido na boleia comigo. Mas não tinha ninguém. Só eu e aquele frio estranho que agora parecia vir de dentro do painel. Foi aí que vi. Do outro lado da pista, na beira do mato, havia alguém em pé, imóvel, encharcado. A luz dos faróis mal alcançava, mas iluminava o suficiente para eu perceber que não era uma visão comum. O sujeito usava roupas antigas, tipo caminhoneiro dos anos 70, com uma jaqueta jeans manchada e um boné rasgado. Estava parado, com os braços caídos, olhando fixo para mim. Mas o que me travou foram os olhos. Brancos,
totalmente brancos, e mesmo assim, de alguma forma, refletiam os faróis como espelhos trincados. Liguei o farol alto. Ele não piscou, não se mexeu, só ficou ali, encarando. Desci o vidro um palmo e gritei: "Tá tudo certo aí, patrão?" Ele inclinou a cabeça devagar, como um cão curioso, e então apontou para o chão, ao lado dos próprios pés. Havia algo ali, uma forma escura. Achei que fosse um saco de lixo, mas então ela se mexeu. Era um corpo. Não consegui ver detalhes, mas estava deitado de lado, contorcido. O homem olhou de volta para mim e seus olhos se tornaram negros de uma hora para outra. Pisei fundo na embreagem e tentei ligar o caminhão de novo. O motor deu um arranque seco e engatou. Alívio. Joguei a marcha e fui manobrando devagar, tentando não olhar de novo para o outro lado da pista. Mas quando já estava quase pronto para seguir, uma sombra cruzou bem à minha frente, rápida como um vulto. Um som de pancada ecoou no para-choque. Algo ou alguém havia batido ali. Desci na mesma hora com a lanterna tremendo na mão. Nada. Nem sangue, nem corpo, nem sinal de impacto. Foi aí que notei. A borracharia atrás de mim não estava mais ali. O prédio ainda existia, mas as luzes estavam apagadas, o letreiro sumido e parecia fechado há décadas, como se ninguém usasse o local há anos. As janelas estavam emparedadas, o pátio cheio de mato alto, pneus empilhados, todos cobertos de musgo. A bomba de ar estava tombada, um ninho de pássaros enfiado no bico. Entrei com cuidado no galpão principal. Tudo parecia abandonado, mas o relógio na parede ainda estava lá, marcando 3 da manhã. O estranho é que o calendário abaixo do relógio não era de 2004, era de 1987 e estava em perfeito estado. Ao lado dele, um jornal pregado com fita, manchete em letras grandes: "Caminhoneiro desaparece na BR-386. Última pista, borracharia abandonada no KM 223. O nome do caminhoneiro? Augusto Silva. Fui até o balcão, sentindo as pernas falharem. Atrás dele, havia uma escada que descia para o porão. A porta estava entreaberta, e de lá vinha um cheiro, impossível de descrever. Uma mistura de borracha queimada, gasolina velha e carne podre. Ouvi passos em cima de mim, dentro do forro da oficina. Não no telhado, no forro. Um chiado sutil voltou no rádio lá do caminhão. Um sussurro, como se alguém estivesse tentando me chamar, mas sem voz. Desci os primeiros degraus, com o coração acelerado, o celular sem sinal e a certeza de que, seja o que for que eu encontrasse lá embaixo, já me esperava há muito tempo. Os degraus de madeira rangiam sob meu peso, como se protestassem contra cada passo. O ar ali era espesso, úmido e parecia pesar sobre os ombros. Cada respiração era um esforço, como se eu estivesse inalando fumaça de pneu queimado. A lanterna tremia na minha mão, não por falha da pilha, mas porque eu mesmo tremia. Ao chegar no final da escada, vi que o porão era mais amplo do que imaginava. Tinha o teto baixo, com vigas expostas e lâmpadas de filamento penduradas por fios velhos, algumas piscando, outras mortas. Havia prateleiras enferrujadas, armários metálicos tortos e, no fundo, uma grande pilha de pneus empilhados até quase o teto. Pneus velhos, antigos, quase todos deformados com a borracha rachada pelo tempo. E todos eles marcados. Me aproximei com cuidado. Os pneus estavam numerados com tinta branca, mas alguns tinham marcas diferentes, nomes, escritos à faca, riscados como se alguém os tivesse entalhado na borracha. Ronaldo, Márcia, Toninho R., Cláudio, Letícia e dezenas de outros que não conhecia. Mas foi quando vi o que estava no canto direito da pilha, num pneu aparentemente novo, que meu estômago virou gelo. Augusto S., meu nome, escrito em letras fundas, a tinta ainda fresca, a borracha ainda cheirava a nova. Recuei instintivamente, tropeçando em algo atrás de mim. Era uma cadeira de rodas velha, caída de lado.
E ali, ao lado dela, outro detalhe. Uma camisa de caminhoneiro dobrada, azul, igual à minha. E dentro do bolso, um papel. Abri com as mãos trêmulas. Era uma nota fiscal de 1987. Data carimbada, carga de arroz. Rota, Frederico Westphalen. Porto Alegre. Nome do motorista, Augusto Silva. Aquilo não fazia sentido. Ouvi um estalo vindo de cima. Depois, o som de passos rápidos. Alguém andava de um lado para o outro no piso superior, arrastando alguma coisa metálica. Talvez uma corrente, talvez uma ferramenta. A luz piscou. A lâmpada acima de mim estourou com um estalo seco jogando faíscas. E então, a voz. Você desceu. Eles sempre descem. Era o borracheiro. Mas agora, a voz parecia sair de dentro dos pneus. Ou talvez da própria estrutura da borracharia. Uma reverberação, uma presença. Isso aqui não é um lugar, ele disse. É uma cicatriz, um ponto onde o tempo se dobra, um nó na estrada, onde os que se perdem continuam voltando. Corri até a escada, mas ela havia sumido, ou melhor, não existia mais. No lugar dela, só parede, parede lisa, sem portas, sem degraus. Tentei gritar, bater com força, mas só o eco abafado da minha própria voz me respondia. Voltei cambaleando para o centro do porão, agora mergulhado em penumbra. E foi ali, no chão, que vi o pequeno detalhe que me paralisou por completo. Meus próprios rastros, pegadas molhadas, iam de um ponto da parede até a pilha de pneus, e ao lado da pilha estavam impressos rastros de outra pessoa. Pegadas enormes, pés descalços, como se alguém tivesse caminhado ali há pouco tempo. Então, a luz voltou. E atrás de mim havia mais alguém. Virei devagar. Era um homem, alto, calvo, com pele pálida e olhos fundos demais. Usava um macacão manchado de preto. No peito, um crachá corroído. Wilson G. Ele sorriu. Um sorriso triste, sem dentes. Oi, Augusto, disse. Faz tempo que a gente te espera, mas tudo bem, isso aqui não tem pressa. Ele estendeu a mão para mim, e em sua palma havia um prego, enferrujado, pontudo, cravado entre os ossos, como se fizesse parte dele, e seu outro braço terminava em um gancho, daqueles de trocar pneus. Teu turno chegou. A luz piscou de novo. Pisquei os olhos. E ele sumiu. Corri. Corri até onde deveria haver uma saída e achei uma escotilha no chão. Abri com força e rastejei por um túnel estreito como se tivesse nascido para escapar daquele tipo de inferno. A escuridão me mordia, mas eu seguia, até ver uma fresta de luz. Era a rua. Eu estava de volta ao pátio da borracharia. Só que o céu estava limpo. Nenhum sinal da chuva, nenhum barulho de carro, nenhuma rodovia. E o caminhão não estava mais ali. Só havia um bilhete preso num prego, fincado num pedaço de madeira. Não é a primeira vez que você foge, mas será a última. Sentei no chão do pátio, tentando recuperar o fôlego. A noite parecia imóvel, o tempo suspenso, o mundo inteiro calado. Era como se, ao sair daquele porão, eu tivesse deixado a realidade para trás. Nenhum som da estrada, nenhuma luz ao longe, nem grilos, nem vento. Apenas um silêncio grosso, úmido, sufocante. Levantei trôpego e andei até o lugar onde meu caminhão estivera estacionado. Havia marcas de pneus no chão, marcas fundas, frescas, como se o caminhão tivesse arrancado com força. Mas eu sabia que não fui eu quem o moveu. Eu não poderia. Não havia nem sinal da rodovia, apenas barro. Barro e grama alta, como se o tempo tivesse passado e tomado conta de tudo. Ou talvez regredido. Foi quando a dor de cabeça começou, latejante, pulsando nas têmporas com um ritmo próprio. Levei a mão à nuca e senti algo, uma crosta, como se tivessem costurado algo ali. Corri até a janela quebrada da borracharia e me vi no reflexo do vidro estilhaçado. Havia um símbolo desenhado em sangue seco atrás da minha orelha.
Um círculo com 3 linhas tortas cruzando o centro. Era grotesco e familiar. Era o mesmo símbolo gravado na lateral do pneu com meu nome. Voltei para dentro da borracharia, atraído por algo que não sei explicar. Uma força, um chamado. O lugar parecia ainda mais velho agora, mais degradado, como se décadas tivessem passado desde que eu saí. A tinta descascava em pedaços inteiros das paredes. O cheiro de mofo era insuportável. E lá dentro encontrei o que restava de mim. No chão, atrás do balcão, havia um diário, de couro gasto, sujo de graxa, e com meu nome marcado na capa. Abri. As páginas estavam todas escritas com minha letra. Mas eu nunca as escrevi, ao menos não conscientemente. A primeira data era de 17 de maio de 1987. A última, de hoje. Na última página, escrito em caneta vermelha, estava o seguinte: hoje ele vai fugir de novo e vai esquecer tudo mais uma vez, até que volte. A estrada sempre traz de volta. O sangue sumiu do meu rosto. Então um estalo, seco, alto. A porta da oficina se fechou com força, trancada. Gritei, esmurrei, bati com as costas, nada. Comecei a ouvir passos vindo dos fundos, lentos, pesados, arrastando o chão. Corri pelos corredores, chutando ferramentas, tropeçando em caixas velhas, até cair em frente a um armário de ferro. Dentro dele estava minha carteira, minha identidade, toda encharcada. Mas não era do modelo atual. Era antiga, do tipo usado nos anos 80, com foto de outro rosto. Ou melhor, com o meu rosto mais jovem. Mas os dados eram os mesmos. Data de nascimento, nome completo, CPF. Só a data de emissão era diferente, 1986. E um detalhe ainda mais absurdo: havia outras identidades iguais. Com meu rosto, minha assinatura, uma por década, cada uma parecendo ter sido usada por um tempo e depois esquecida ali. Como se eu tivesse passado por aquele lugar antes. Muitas vezes. Ouvi o rádio zumbir novamente, mas desta vez a frequência estava limpa, clara. E uma voz sussurrava repetidamente: lembra, Augusto? Lembra de quando você era o borracheiro? A cabeça girou. O mundo se inclinou. Caí de joelhos. Não, murmurei. Mas a lembrança veio como um soco. Fragmentos de algo que nunca vivi, mas que estavam lá, escondidos, afundados em alguma parte escura da minha mente. Eu naquela oficina, mais jovem, atendendo motoristas, consertando pneus, rindo de piadas que eu já não entendia. E depois, sentindo o tempo passar por mim sem que eu envelhecesse. O rosto dos caminhoneiros mudava, o meu não. O borracheiro era eu? Talvez não sempre, mas em algum momento fui. E agora o ciclo se repetia. No fundo da borracharia, a parede se abriu. Um corredor de pneus alinhados conduzia a um espelho embaçado. Nele, meu reflexo estava diferente. Vestia um macacão azul, tinha graxa nas mãos e atrás de mim, dezenas de sombras observavam. Dei um passo. O espelho se dissolveu. Do outro lado, havia um pátio iluminado por faróis. Um caminhão recém-chegado. Descendo dele, um homem jovem. Calça jeans, boné, jaqueta suada. Ele olhou em volta, confuso, e começou a caminhar até a oficina. Sorri. Um sorriso vazio. Peguei o gancho pendurado na parede. Meus dedos se encaixaram naturalmente. A voz no rádio sussurrou uma última vez. O ciclo começou de novo. Só que agora, você lembra. Não sei exatamente como terminar este relato. Há momentos em que ainda me vejo como Augusto, o homem de estrada, dono de um caminhão branco, com o nome da transportadora estampado na porta, com café forte no porta-copos e um radinho velho grudado no painel. Mas há noites em que olho minhas próprias mãos e elas já não parecem minhas. Estão ásperas demais, sujas de algo que não sai.
Nem com sabão, nem com lembrança. Escrevo este relato com os dedos enrijecidos. A caneta riscando devagar uma folha de caderno amarelada, apoiada sobre o balcão da borracharia, onde há anos ou minutos recebi o último de mim mesmo. Do lado de fora, o caminhão do novo visitante ainda ronca no pátio. O jovem desceu, deu alguns passos, parece desconfiado. Reconheci seu olhar. Todo mundo tem aquele momento, o instante exato em que percebe que a realidade ficou torta. Um chiado no rádio, um poste que não acende, um letreiro que brilha mesmo sem energia. A estrada nunca termina na borracharia. Ela começa nela. Fui até a parede do fundo e abri o armário antigo. Dentro, dezenas de documentos. Identidades, carteiras de habilitação. Todos os nomes que passaram por aqui. Alguns repetidos. Nomes que voltam de tempos em tempos. Como o meu. Como o dele. Peguei o diário. O mesmo que escrevi. O mesmo que já encontrei tantas vezes. Na contracapa, uma frase escrita em letras tremidas. Se esquecer, volta. Se lembrar, fica. Mas ninguém escapa. Saí pela porta lateral e olhei para o céu. Uma lua enorme pairava sobre a mata, imóvel, pálida, quase pintada no fundo preto do mundo. Nenhum som, nem vento, nem grilos, nem vida. Só o ronco do caminhão se calando lentamente. O visitante desligou o motor. Sinal de que vai bater a porta a qualquer momento. Voltei à recepção, acendi a luz de neon. Ela piscou como sempre. A cadeira velha está no lugar. O rádio ligado, chiando baixinho. Tudo preparado. Pego a caneta novamente, deixo este relato no envelope e o escondo debaixo do banco do meu antigo caminhão, que agora está no galpão ao lado, coberto por lona, sem placa. Às vezes, algum curioso o encontra e leva para a estrada de novo. Às vezes, ele mesmo volta sozinho, mas sempre retorna. E se você estiver lendo isso agora, significa que, de algum modo, ele saiu. O relato foi lido. As palavras respiraram. Agora, você sabe da borracharia. E assim terminamos mais uma viagem por trechos esquecidos do mapa. Lugares onde o tempo se curva e o que você vê no espelho. Talvez não seja mais você. Se essas histórias te prenderam até aqui, me dá aquela força. Curte o vídeo, comenta o que achou. E claro, se ainda não for inscrito, clica no botão e vem fazer parte dessa estrada comigo. Aqui no canal, toda semana a gente acende os faróis e dirige rumo ao desconhecido. Tô deixando aqui na tela 2 vídeos que, se você ainda não viu, merecem a sua atenção. São relatos que continuam ecoando na mente de quem assiste. Um abraço do Félix. E nos encontramos na próxima curva.